Olá! Hoje nossa jornada nos leva ao mundo dos modelos de linguagem, ou LLM pela sigla em inglês. Preparem-se para desvendar os mistérios de como as máquinas estão aprendendo a compreender e a utilizar a linguagem humana como nunca antes. Os LLMs são a base fundacional da inteligência artificial generativa. Essencialmente, o LLM funciona através de redes neurais profundas, que são estruturas computacionais inspiradas pelo funcionamento dos neurônios humanos. Elas aprendem padrões de linguagem absorvendo grandes quantidades de texto. Isso permite que os LLMs façam previsões sobre qual palavra ou frase vem a seguir em uma sequência, e que gerem texto coerente e contextualmente relevante. Os LLMs são baseados em um componente específico, chamado Transformer. As tecnologias de Transformers foram originalmente desenvolvidas pela Google em 2016, e desde então, têm sido objeto de intensa pesquisa e desenvolvimento. Antes do Transformer, as máquinas não eram muito boas na hora de compreender o significado de frases longas. Elas não estabeleciam uma relação entre palavras que ficam distantes dentro de uma mesma oração. O Transformer trouxe imensos avanços nessa área. Ele se tornou a pedra de sustentação dos mais impressionantes sistemas de compreensão de linguagem e da inteligência artificial generativa que temos hoje. Essa tecnologia causou uma revolução na capacidade das máquinas de realizar traduções, resumir textos, responder perguntas e até gerar imagens, além de trabalhar com robótica. Descritos pela primeira vez em um artigo de 2017 da Google, os Transformers estão entre os modelos mais novos e potentes já inventados até hoje. Eles estão impulsionando uma onda de avanços em machine learning. Pesquisadores de Stanford chamaram os Transformers de modelos de fundação em um artigo de agosto de 2021, porque os veem impulsionando uma mudança de paradigma na inteligência artificial. A escala e o escopo dos modelos de fundação nos últimos anos expandiram nosso entendimento do que é possível. Qualquer aplicação que use dados sequenciais de textos, imagens ou vídeos é uma candidata a modelos Transformer. Isso permite que esses modelos andem em um ciclo virtuoso na inteligência artificial de Transformers. Criados com grandes conjuntos de dados, os Transformers fazem previsões precisas que impulsionam seu uso mais amplo, gerando mais dados que podem ser usados para criar modelos ainda melhores. Os LLMs trabalham revisando enormes volumes de textos, identificando as maneiras como as palavras se relacionam e construindo um modelo que permita a reprodução de textos semelhantes. É importante ressaltar que quando fazem uma pergunta, eles não estão procurando uma resposta. Em vez disso, eles estão produzindo uma sequência de palavras ao prever qual palavra seguiria melhor a anterior, levando em consideração o contexto mais amplo das palavras anteriores a ela. Em essência, eles estão fornecendo uma resposta de senso comum a uma pergunta. Embora os LLMs mais poderosos tenham mostrado sua capacidade de produzir respostas amplamente precisas em uma gama surpreendentemente ampla de tarefas, a precisão factual dessas respostas não pode ser garantida. Quando você escreve uma história, você sempre tem em mente o que já aconteceu para decidir o que vem a seguir. Por exemplo, se sua história diz, era uma vez, em um reino distante, vivia um. Você pode prever que a próxima palavra será algo como rei, princesa, dragão, ou qualquer outro elemento que se encaixe em uma história desse tipo. Seguindo o exemplo, a parede, verde, ou a casa, caiu. O modelo de linguagem funciona de maneira semelhante. Ele analisa todas as palavras que já foram usadas, que seria o contexto, e usa isso para calcular a probabilidade de diferentes palavras virem a seguir. Por exemplo, ele pode calcular que parede tem 56% de chance de ser a próxima palavra, verde tem 65%, e assim por diante. Com essas probabilidades, o modelo escolhe a palavra que parece mais apropriada. Isso pode ser feito de maneira determinística, escolhendo sempre a palavra de maior probabilidade. Ou estocástica, escolhendo palavras com base em suas probabilidades, o que adiciona um elemento de aleatoriedade e criatividade. Um dos modelos por trás do GPT-4 tem trilhões de parâmetros. A dimensão destes modelos tem consequências importantes para o seu desempenho,
mas também o custo e a complexidade da sua utilização. Por outro lado, construir e usar um modelo é extremamente intensivo em termos computacionais. Não é por acaso que os modelos maiores e de melhor desempenho vêm de empresas gigantes de tecnologia ou startups financiadas por essas empresas. O desenvolvimento desses modelos custou bilhões de dólares em computação em nuvem. Os modelos de linguagem são como um smartphone, eles são convenientes porque reúnem muitas funcionalidades em um único produto. Isso significa que você pode usar o mesmo modelo para uma variedade de tarefas. Ele pode traduzir, resumir e gerar texto com base em algumas entradas. Como um smartphone, essa é a única solução de que você precisa para lidar com uma vasta gama de tarefas, embora essa flexibilidade tenha um preço. Se tudo o que você precisa é de um cronômetro, você pode encontrar uma opção muito mais barata do que um smartphone. Da mesma forma, se você precisar de uma solução para uma tarefa específica, talvez seja melhor selecionar um modelo pequeno e específico para isso. E assim, encerramos nossa aula sobre os modelos de linguagem. Longe de serem meras curiosidades científicas, os LLMs estão se tornando ferramentas indispensáveis que potencializam nossa capacidade de comunicar, criar e compreender, em uma escala global. Espero que vocês tenham gostado do que viram até aqui. Nos vemos em breve. Até a próxima aula.